Seguindo então, pessoal, conforme a gente havia mencionado lá no vídeo de apresentação inicial da aula de hoje, vocês estão vendo aí os estudos de caso que nós vamos trabalhar. E aí eu vou fazer a leitura com vocês. Vocês me acompanhem, esse material também está disponível lá na pasta da sala, como eu havia mencionado, para que vocês possam desenvolver essa atividade a partir de hoje com a entrega para segunda-feira do limite aí, tá? Astolfo é fiscal de posturas e tributos do município de Tão Distante e para realizar suas atividades diárias utiliza-se de motocicleta. Em função disso, tem agregado ao seu salário base 30% a título de periculosidade. Durante o mês de março, Astolfo realizou 20 horas extras devido ao plano intensivo de fiscalização aos prestadores de serviços locais, com o intuito de identificar possíveis situações de sonegação fiscal sobre o ISS-QN. E por isso, considerando a situação que a gente apresentou aqui, bem como os dados funcionais do Astolfo, faça o que se pede. Então, os dados dele são esses: salário mensal, jornada de trabalho, o adicional de periculosidade, e ele tem 2 dependentes informados para imposto de renda. Isso está em aulas anteriores também, legal a gente ir retomando, reforçando o que a gente viu em outras aulas para não ficar isolado só naquele dia. E vocês vão calcular o quê? O valor de periculosidade, de horas extras realizadas, o reflexo no DSR dessas horas extras e a remuneração bruta e líquida a ser recebida por ele no mês de março, ok? Depois nós temos o Beltrano, que é um operador de produção numa indústria de produção de bebidas, que funciona 24 horas por dia em 3 turnos, 6 dias por semana. Durante o processo seletivo, quando entrevistado pelo empreendedor, o Beltrano mencionou que, se pudesse escolher, preferia trabalhar no turno das 2h40 às 23h, fazendo o intervalo para o jantar das 19 às 8, das 19 às 20. E assim aconteceu. Beltrano passou no processo seletivo e foi contratado. Diante disso, considere os dados abaixo para calcular o contra-cheque mensal do Beltrano, tendo em vista que ele trabalhou o mês fechado, né, ou seja, faz jus ao salário mensal dos 30 dias completos. Tem esse valor de salário base, jornada mensal de 220 horas e o adicional noturno de 20%, ok? Então vamos calcular lá o holerite para mim em relação a essa situação, problema aqui. E por fim, uma questão mais de análise mesmo de vocês, de ponto de vista. Tem uma situação aqui colocada em relação ao não acúmulo do adicional de periculosidade com de insalubridade. Vocês vão fazer a leitura disso. Eu coloquei uma matéria, inclusive, caso vocês queiram aprofundar a leitura em relação a esse tema. E aí vocês vão levar em consideração essa situação hipotética aqui, ó. Supondo que um profissional eletricista responsável pela manutenção elétrica de máquinas numa indústria esteja exposto simultaneamente, de acordo com a medicina do trabalho, ao grau máximo de insalubridade e também exerça atividade perigosa. Qual opção seria mais vantajosa para ele, considerando um salário base mensal de 2.800 e o porquê? Então, fazer análise de qual é mais vantajoso, pensando que ele não pode acumular, e aí explicar por que vocês chegaram a essa decisão, né? Se um é mais vantajoso que o outro ou o porquê, certo? Então, esses são os casos que a gente vai discutir na aula de hoje, e eu fico à disposição de vocês lá no fórum e durante esse período para vocês desenvolverem, ok? Na sequência, eu vou fazer um último vídeo para a gente encerrar a aula e colocar mais algumas condições aí para vocês, ok? Até mais!